Capítulo 22 Força e delicadeza. Nos últimos dias Lin Ming tinha praticando a desossa com a parte plana traseira de uma faca. Ele pegou metade dos 95 taels de ouro e usou-o para comprar medicamentos. Agora, quando ele estava treinando, ele era capaz de deixar um buraco de 7 polegadas de profundidade na árvore de madeira de ferro a cada soco. Sua força não era inferior a 1500 jins. N/R Njurda, um jin corresponde a 0,5 kg, logo 1500 jins são 750 kg. No entanto, ele ainda não tinha atingido o estágio da falta de forma, como descrito no Manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, onde cada punho fluía como seda. O assim chamado fluindo como seda era meramente o controle da própria força. Assim que ele fizesse como descrito no Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, então, se ele socasse a árvore de madeira de ferro, ele deixaria a casca sem nenhum arranhão, mas a madeira interior seria quebrada. Lin Ming ainda não tinha chegado ao estágio fluindo como seda. Lin Ming bebeu uma tigela de sopa medicinal e tirou a camisa. Ele tinha praticado a desossa todos os dias, e através deste método ele estava lentamente começando a entender como controlar sua força. A cozinha estava quente, e usando a parte de trás da faca, a força que Lin Ming consumia era aumentada por várias vezes. Ele até ativou a fórmula do verdadeiro caos primordial ao mesmo tempo em que estava cortando. Pingos de suor rapidamente fluíram pelo seu corpo. Neste momento, ele não sabia que seu símbolo de inscrição já havia causado uma polêmica nem um pouco pequena. Senhor Mui, senhorita Qin, gostaria de lhe dar as boas-vindas ao nosso estabelecimento. Por favor entrem, já preparamos uma sala privada especialmente para vocês. Irmã Lan já havia recebido a notícia antes do tempo e chegou à entrada principal para cumprimentar os estimados convidados. O pavilhão Mingchuan, bem como outros restaurantes e quartos de alta classe eram especialmente preparados para dignitários e outros clientes de alto perfil. Estes hóspedes muitas vezes não gostavam de comer ao ar livre, de modo que era necessário criar um ambiente mais confortável para eles. Havia várias salas privadas que eram criadas justamente por este motivo. Xiaolian, prepare o melhor chá de primavera azul que temos e informe aos cozinheiros para se prepararem bem. Traga os melhores pratos. Embora pavilhão Mingchuan recebesse muitos convidados de honra, Mui e Qin Xingchuan eram o creme absoluto da sociedade. Se fosse o quartel do Marechal ou o Palácio Imperial, eles tinham vários chefes executivos que estavam além das habilidades dos chefes do pavilhão Mingchuan, simplesmente não havia necessidade de eles virem aqui para comer uma refeição. Qin Xingchuan disse, isto é desnecessário, desta vez meu mestre e eu viemos aqui procurar uma pessoa. Oh! Vocês estão procurando por alguém? Sim, ouvi dizer que você tem um menino de 15 a 16 anos que hospeda-se aqui. Aproximadamente tão alto quanto eu, e seu último nome é Lin. Qin Xingchuan disse o último nome de Lin Ming somente porque era uma prática comum que o quarto de convidados tivessem somente o último nome registrado. Por exemplo, Sr. Lin. Qin Xingchuan adivinhou que Lin Ming poderia até ser como seu mestre, se assim for, o registro não seria Lin. Um jovem de 15 ou 16 anos, Irmã Lan pensou sobre isso e então perguntou a Xiaolian, nós recentemente tivemos algum jovem hospedado aqui. Xiaolian sacudiu a cabeça e disse, eu não me lembro, mas vou verificar o livro de registro. Depois que Xiaolian partiu, Irmã Lan entreteve Qin Xingchuan e Mui enquanto se sentavam. Depois de um período de tempo, Xiaolian voltou dizendo, eu chequei o livro de registro, e não houve nenhum registro de um jovem se hospedando aqui recentemente. O pavilhão Mingchuan era um estabelecimento frequentado principalmente por profissionais e figuras de negócios de alto nível. Eles tendiam a ser indivíduos mais velhos. Havia muito poucas famílias que vinham e, claro, raramente homens jovens. Mui franziu o senho e disse, nada nos últimos 10 dias.
Como? Há 8 dias, o jovem estava no pavilhão Mingchuan. Irmã Lan pensou seriamente nisso e disse: não existem muitos jovens rapazes ou garotas que se hospedam no nosso pavilhão Mingchuan. Talvez, se você estiver procurando por alguém com o sobrenome Lin, a nossa cozinha tem um, e ele está aqui há 1 mês, mas, ele não deve ser o garoto que a senhorita Qin está procurando. Irmã Lan pensou que Qin Xingchuan e Mui vieram procurar um júnior de alguma família aristocrática. Embora Lin Ming tivesse uma história interessante na cozinha, seu apoio familiar era comum e seu cultivo de artes marciais não era alto. Ele não deveria ter nenhum tipo de relação com o quartel do Marechal. Cozinha. Qin Xingchuan disse com uma pitada de surpresa. Milímetro. Ele é um desossador, ele é um garoto muito responsável, é o trabalho onde se corta a carne. Irmã Lan viu que Qin Xingchuan não sabia o que a ocupação de desossa realizava, então ela explicou. Cortar carne. Não é possível. Mui ouviu e não teve esperanças. Como um estimado senhor de inscrição poderia ser um cortador de carne? Mas Qin Xingchuan não desistiu. Ela continuou, qual o nome dele? Eu não tenho muita certeza, ele fala muito pouco. Só sabemos que seu sobrenome é Lin. Ele deve estar trabalhando na cozinha neste momento. Vocês gostariam de dar uma olhada? Milímetro. Mostre o caminho. Qin Xingchuan assentiu enquanto se levantava. Eles seguiram a irmã Lan e chegaram à cozinha do pavilhão Mingchuan. Ao abrir a porta, Qin Xingchuan sentiu uma onda de ar quente e vapor em volta dela. Era verão, e combinado com o calor da cozinha, era insuportavelmente quente. Qin Xingchuan simplesmente revolveu sua força da alma e dispersou o ar seco e escaldante, e entrou na cozinha junto com a irmã Lan. Os chefes da cozinha arregalaram os olhos com espanto, algumas das mandíbulas dos rapazes quase atingiram o chão. O pavilhão Mingchuan tinha muitos hóspedes estimados entrando e saindo, portanto, esses garçons e chefes tinham uma ampla experiência e conhecimento das figuras mais importantes. Muitos deles reconheceram Qin Xingchuan e não acreditaram em seus olhos. Em toda a cidade da Fortuna do Céu não havia ninguém que não tivesse ouvido falar de seu nome ou que conhecesse seu talento excepcional. Por que ela iria para a cozinha do pavilhão Mingchuan? Irmã Lan finalmente parou e apontou para um quarto no canto da cozinha, lá. A cozinha do pavilhão Mingchuan era muito grande, e Lin Ming trabalhava em seu próprio quarto. Ele cortava a carne da besta viciosa e então a mandaria para o congelador para que fosse preservada. A porta se abriu e Qin Xingchuan olhou para dentro. Ela só podia ver um jovem usando apenas um par de calças verdes. Suas costas, ligeiramente musculosas, estavam nuas, e ele estava segurando uma faca de desossa comum enquanto ele cortava o corpo de uma besta viciosa. As costas do jovem estavam de frente para Qin Xingchuan, visto de trás, o jovem era simetricamente musculoso e definido, com a pele bronzeada do sol e com um brilho saudável que era consequência dos exercícios. Talvez fosse por causa do calor da cozinha ou talvez fosse porque o garoto estava trabalhando muito duro, mas suas costas estavam inteiramente cobertas com gotas de suor, e isso transmitiu uma sensação assustadora de força. Ele era Lin Ming. Qin Xingchuan estava insegura, então ela se aproximou vários passos. Então viu o perfil do rapaz, ele tinha um rosto jovem e suave com uma expressão firme. À primeira vista, não era perceptível, mas se olhasse um pouco mais poderia fazer o coração palpitar e deixar uma sensação de que ele era uma pessoa inesquecível. Embora só visse um pequeno lado dele, Qin Xingchuan reconheceu aquele olhar focalizado e afiado, e começou a se sobrepor com a imagem que tinha de Lin Ming do departamento de Cítara. Ela não sabia por quê, mas isso fez com que a mente dela saltasse e um leve arrepio subiu pelo pescoço dela. Ela não tinha imaginado a cena na frente dela.
O símbolo de inscrição requintado que exigia o sensível controle da força da alma e de um toque delicado, foi realmente feito por este jovem que estava cortando barbaramente a carne animal. Estas duas ideias completamente contraditórias apareceram no mesmo menino, a beleza nobre, complicada e misteriosa e a simples força em contraste uma com a outra deu a seu coração um sentimento momentâneo de pessimismo. Nesse momento, Lin Ming virou-se. A cozinha tinha muitas pessoas passando, e quando Lin Ming praticava, ele muitas vezes ignorava o que o rodeava, mas ele sentiu algo diferente, ele sentiu que havia algumas pessoas observando-o. Poderia ser que alguém veio procurá-lo. Mas quando ele viu que era Qin Shengchuan, ele fez uma pausa. Qin Shengchuan. Por que ela veio ao pavilhão Mingchuan? Por ele. Qin Shengchuan tinha notado a simples faca na mão de Lin Ming. Era uma faca de desossa de comprimento menor que um pé, e não havia nada de especial ou particular sobre isso, mas o que surpreendeu Qin Shengchuan foi que Lin Ming, inesperadamente, estava usando a parte de trás da faca para cortar a carne. Isso era realmente. Seu olhar se moveu para os cortes de carne que Lin Ming tinha cortado. As seções eram consistentes, uniforme e limpas. Foram feitos usando a parte de trás de uma faca. Senhorita Qin, você estava procurando por mim? Lin Ming perguntou. Ele viu Mui por trás e seu coração encolheu. Este velho lhe deu um sentimento de força absoluta, como se alguma força invisível e constante estivesse empurrando ele para baixo. Era mais provável que seu apoio fosse uma potência superior, talvez algum mestre no estágio de condensação de pulso ou mesmo o estágio Ouqian. Irmãozinho, você é Lin Ming? O velho perguntou a Lin Ming com um sorriso no rosto. Lin Ming assentiu com a cabeça, ele não conseguiria esconder nada de um mestre nesse nível. Ele adivinhou que o que chamou a atenção deste velho foi a venda dos 2 símbolos de inscrição. Embora ele já tivesse presumido que os símbolos de inscrição iriam chamar a atenção de outros, ele não achava que isso aconteceria tão rapidamente. Este tipo de incidente pode ser um golpe de sorte, mas também pode ser uma calamidade. Se fosse sorte, então os preços dos seus de símbolo de inscrição aumentariam bruscamente em prestígio e preço, e ele seria capaz de obter uma fortuna que poderia usar para comprar alguns medicamentos para cultivar. Mas se fosse calamidade, então, pelo fato de sua força era baixa, ele seria como um rinoceronte que foi caçado e morto por seu chifre. Lin Ming não tinha capacidade de se proteger e até poderia ser colocado sob prisão domiciliar por certas pessoas e ser forçado a criar símbolos de inscrição o dia todo. Antes de Lin Ming ter entrado na casa de leilões, ele tinha considerado todos esses pontos. Tinha pensado em mudar sua identidade e aparência, mas não conhecia nenhuma habilidade profunda para fazer isso, e além disso tinha apenas 15 anos de idade, então qualquer ilusão seria facilmente quebrada. Mais cedo ou mais tarde, suas habilidades de inscrição teriam atraído a atenção e haveria forças importantes que iriam investigá-lo. Ele era apenas um garoto no primeiro nível de transformação corporal, e não tinha grande apoio familiar. Usar alguns truques baratos para se disfarçar destas grandes potências não era diferente de um estúpido falando bobagem. Portanto, Lin Ming não planeja esconder sua identidade, e pensou em uma saída diferente.